O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje recebendo aí em dose dupla a nossa live hoje, com o Dr. Wagner Barroso e a Jéssica Siatkowski. Falei correto o seu nome, Jéssica? Bem-vindos à live do Cresce, bom dia. Bom dia. Bom dia, nós agradecemos aqui a oportunidade de estar trazendo esse tema, né, super relevante de vistoria de imóveis para alocação. Muito bom. O tema hoje, então, é vistoria de imóveis para locação. Um tema aí, como a gente estava comentando antes de começar, gera muito problema, mas também pode ser aí a solução para evitar conflito aí na transação. Bom, eu vou apresentar rapidinho aí o Wagner e a Jéssica para deixar eles falarem, que é o que interessa. O Wagner está no mercado imobiliário desde 2014, é corretor de imóveis e vistoriador de imóveis, sendo uma das principais referências nesse assunto aí no mercado. A Jéssica é vistoriadora de imóveis, pós-graduada em gestão financeira e pós-graduanda em direito imobiliário. Atua em vistorias há mais de 5 anos, prestando serviços para diversas entidades e empresas do segmento imobiliário. Muito bem, enquanto o pessoal está entrando aí, bom dia para todo mundo. Vão falando aí de onde vocês estão assistindo para a gente ir conversando. Quem tiver dúvida, no final a gente volta aí com o Wagner e a Jéssica para tirar as dúvidas do pessoal. Podem fazer comentários, aproveita bastante eles aí para tirar todas as dúvidas sobre vistoria. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo canal do Cresce no YouTube. E depois a live ela fica gravada, então quem quiser revisar, compartilhar o conteúdo aí, ela fica no nosso canal no YouTube lá da TV Cresce. Muito bem. A palavra está com vocês, então, gente. Muito boa palestra e a gente volta daqui a pouco. Obrigado. Agradecemos à TV Cresce São Paulo, ao presidente e a toda a equipe técnica também que nos auxilia, pelo convite e pela oportunidade de podermos compartilhar com o mercado esse tema de vistoria de imóveis para alocação. Eu e a Jéssica, nós promovemos há alguns anos já conteúdos que nós disponibilizamos no nosso site, wagnerbarroso.com, e no nosso canal no YouTube também, para educar o mercado sobre esse tema de vistoria de imóveis para alocação. Nós falamos sobre isso já há alguns anos e a gente vai compartilhar com vocês aqui um pouco sobre esse assunto. São alguns anos que a gente fala com corretores de imóveis, que nós falamos como que eles podem melhorar as suas vistorias de imóveis para alocação. E também falamos com aqueles corretores de imóveis que optaram em também prestar esse serviço de vistoria para outras imobiliárias. E é isso que nós vamos falar aqui nessa live de hoje. Nós vamos falar como que vocês podem, você corretor de imóveis que faz as suas vistorias de imóveis para alocação, como que você pode melhorar a qualidade das suas vistorias de imóveis para alocação. E como também você pode, se você quiser, prestar esse serviço das vistorias de imóveis para alocação que você já faz para você, você pode também prestar esse serviço para outros corretores de imóveis, para outras imobiliárias, em paralelo com a sua profissão de corretor de imóveis, prestar esse serviço de forma terceirizada, como muitos corretores de imóveis fazem atualmente, como nós aqui também fazemos atualmente. Uhum. E também o corretor, é importante que ele saiba sobre esse tema de vistoria, né? Às vezes não só para ele fazer, mas muitas vezes a gente estava até comentando, hoje muitos imóveis vendidos estão locados. Então o corretor que sabe o que é uma boa vistoria de imóveis, ele vai poder ajudar o cliente dele na compra e venda, para ele não acabar comprando um imóvel, né, o cliente dele, com um locatário que não tem vistoria, uma locação que não tem vistoria, ou que a vistoria está mal feita. Também para o corretor saber fazer as próprias vistorias é muito importante, é aquela máxima, se você pode fazer, ninguém vai fazer melhor que você, desde que você tenha conhecimento, né? Então, às vezes, aquela pessoa assim, eu faço melhor do que qualquer um. Então, eu vou lá, dou para uma pessoa e a pessoa não faz como eu gostaria. Ótimo, essa live, então, é para você, porque você vai aprender a fazer certo e fazer suas próprias vistorias. E é um tema muito importante, porque se, por um lado, você ganha muito ali com aluguel, né? Nem muito, né? Mas você ganha o primeiro aluguel e ganha a taxa de administração. Isso é ótimo.
Por outro lado, se você não fizer uma vistoria bem feita, ou você não souber o que é uma boa vistoria para cobrar quem faz para você pode ter um enorme prejuízo, né? Então é muito importante também esse tema de vistoria. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como que você vai fazer para si ou terceirizado, mas sempre está estudando sobre esse tema, porque é um tema que sempre está aparecendo em notícia do mercado imobiliário, nos processos judiciais, né? Então quanto mais você aprender, melhor, né? E você, talvez você é um corretor de imóveis que faz ali as suas locações, faz as suas vendas, faz as vistorias de imóveis para alocação das suas alocações, e talvez você ainda não sabe que você pode prestar esse serviço da mesma forma que você faz uma vistoria para você pode prestar esse serviço e fazer uma vistoria de forma terceirizada para um colega corretor de imóveis, para uma imobiliária, e você ser remunerado por isso. É algo talvez que ainda não está no seu radar. E você pode, fazendo essas vistorias para imobiliárias, corretores e proprietários, você pode prestar esse serviço de forma terceirizada e você ter uma remuneração que é recorrente, que vai te auxiliar no intervalo do seu recebimento de comissões de venda, que muitas das vezes é mais espaçado, né? Tem um processo de financiamento, demora ali um tempo até você finalizar e receber aquela comissão de venda. Você pode, nesse intervalo, tá tendo os seus ganhos recorrentes ali com a vistoria de imóveis para alocação, e isso é algo que pode te auxiliar mensalmente no intervalo das suas vendas de imóveis, né? Porque o corretor hoje, ou a imobiliária, quando você vai ali se forma, né, como corretor de imóveis, faz o curso, tudo certinho, você não tem só a corretagem ali da venda ou a administração. Todo mundo aí sabe que tem imobiliário ou corretor que faz lá o trabalho de despachante, faz avaliação de imóveis, trabalha com locação, trabalha com venda, consegue trabalhar como perito judicial. Então, por que não ter também o braço da vistoria, né? A gente não vê quase corretores fazendo vistoria. Muitas das vezes porque não é divulgado e tá aqui, né? A gente tá aqui justamente para isso. E também porque às vezes o corretor pensa assim, não, vistoria é muito trabalho, é muito trabalhoso. A gente não tá falando para você largar a profissão, né? E viver só disso. A gente não tá falando isso. Tanto é que o Wagner é corretor e ele faz vistorias também, né? Cuida mais da parte da gestão comercial, mas me ajuda muito também com as vistorias. Então a gente não tá falando isso, mas é um ganho a mais, não só financeiro, mas também de marca, de você, quando você sabe mais sobre vistoria, você agrega para o seu currículo. Então, você vai agregar mais para quando chegar para avaliar um imóvel, muitas das vezes você vai saber o que é um bom acabamento, o que não é, vai saber quais os cuidados você tem que tomar para angariar aquele imóvel, seja para venda ou para locação. Então, a vistoria, ela contem como se fosse mais um leque ali, mais uma das opções do leque que tem da profissão de corretor de imóveis, né? É como se fosse um canivete suíço, né? O corretor de imóveis tem que saber um pouco de tudo. E esse conhecimento de vistoria de imóveis para alocação é mais uma ferramenta do corretor de imóveis que ele vai usar para tudo na profissão dele, né? Para tudo, para compra e venda, ele usa o conhecimento da vistoria de imóveis para alocação, porque você tendo maior conhecimento sobre acabamentos, melhor conhecimento sobre possíveis infiltrações ali, possíveis danos no imóvel, tudo isso vai te ajudar a dar uma assessoria melhor para o cliente comprador, ajuda na angariação, te ajuda de um modo geral. E agora a gente vai falar de forma objetiva um pouquinho sobre quem somos nós, para a gente entrar aqui e partir para a gente desenrolar sobre esse tema. Então a Jéssica vai falar um pouquinho sobre o que ela faz. A gente vai falar, né, porque é importante vocês saberem quem que está explicando para vocês, né? Já teve ali o currículo da gente, mas a gente fala um pouco do que a gente tem aprendido aí ao longo desses anos fazendo as nossas vistorias, né? Então, a gente está aqui no mercado, eu estou há 5 anos mais ou menos fazendo vistoria de imóveis, né? Tanto aqui na nossa gestão, das locações, quanto para outras imobiliárias. A gente também, no caso ali, eu já consegui dar assistência para algumas empresas em relação à vistoria de imóveis, e também eu faço a gestão administrativa e financeira das vendas e locações da nossa imobiliária mesmo. Então, a gente sabe muito sobre a vistoria, porque a gente também tem ali a questão da locação. Então, a gente faz a vistoria da locação, a gente sabe o que dá problema, o que não dá, porque a gente está vivendo, a gente não fala de algo que a gente não faz, né? A gente vive diariamente, tanto quanto a vistoria terceirizada, quanto a vistoria das próprias locações aqui, que o Wagner cuida, né? E eu cuido dessa parte comercial da W Barroso Vistorias, que é a nossa empresa de vistoria de imóveis terceirizada,
Então, cuido dessa parte comercial, de cotar orçamentos, de vender os nossos serviços de vistoria de imóveis terceirizado para corretores, imobiliários e proprietários aqui na cidade de Curitiba. E eu também trabalho como corretor de imóveis, fazendo a parte de locações e de venda de imóveis. E a gente vai só compartilhar uma informação aqui com vocês, que a W Barroso Vistorias, nós, né, no caso, realizamos aí mais de 1.000 vistorias de imóveis para alocação e vistoriamos mais de 200.000 metros quadrados. São muitas vistorias, são muitos imóveis ali que a gente tem essa experiência, essa bagagem, e a gente vai conseguir compartilhar aqui com vocês. E além de a gente ser sócios, né, nós também somos um casal, né, casamos em 2018, então a gente é sócio e a gente também é casado e a gente também toca todos os nossos negócios juntos. E a gente vai agora começar a falar um pouquinho sobre esses temas com você. É importante a gente dar um breve aqui sobre sobre quem somos nós, para você ver que a gente está falando de algo que a gente tem propriedade para poder estar ensinando para vocês. E como que nós começamos com esse serviço de vistoria de imóveis terceirizado? No nosso caso, a gente fazia ali as vendas de imóveis, nós fazíamos as locações de imóveis, e as vendas a gente tinha aquela remuneração de venda que era espaçada. Então, vinha aquele valor gordo da comissão da venda e depois tinha mais alguns meses até ter um outro processo de venda que vem uma outra remuneração. Quando você vende um imóvel com financiamento, você tem que guardar de 30 a 90 dias até finalizar esse processo de financiamento bancário. Então, tudo isso é algo mais espaçado. Então, a gente fazia as vendas, fazíamos as locações, mas a gente queria ter mais uma fonte de receita recorrente nesses intervalos de uma venda e outra. E a gente viu que a gente fazia as locações, fazia as vistorias de imóveis para as locações e tinha vistoriadores de imóveis que faziam esse serviço de vistoria terceirizado para outras imobiliárias e corretores aqui de Curitiba. Então, foi então que a gente verificou que a gente já que a gente fazia vistoria para nós poderíamos fazer esse serviço de vistoria para outras imobiliárias de Curitiba para somar com os nossos ganhos de vendas e de locações. Então, a gente viu como uma oportunidade de estar complementando aí a nossa receita recorrente, aquela receita mais rápida, porque vistoria de imóveis, muitas das vezes, você pode combinar com o cliente que você faz a vistoria hoje e você recebe hoje mesmo, ou você recebe no dia seguinte, você tem um ganho mais rápido, você faz a vistoria e você já recebe. Você pode combinar dessa forma com o cliente. Então, a gente viu essa questão da vistoria como uma oportunidade. Só que uma coisa é fazer a vistoria para nós, outra coisa totalmente diferente é fazer a vistoria para outros clientes. Então, a gente começou a desenvolver uma metodologia para a gente vender o nosso serviço, formatar o nosso serviço, comparar com o serviço dos concorrentes e buscar entregar um serviço de vistoria melhor, mais interessante, com mais qualidade. Então, a gente entrou toda numa metodologia para a gente criar o nosso serviço de vistoria de imóveis terceirizado e criar também uma forma de vender o nosso serviço de forma terceirizado para outras imobiliárias. E no início a gente teve até uma certa dificuldade para conseguir vender esse serviço para outros clientes e a gente teve que desenvolver uma metodologia, nós tivemos que desenvolver uma forma, um processo para a gente ofertar e vender o nosso serviço de vistoria de imóveis para locação. E esse processo, essa metodologia envolveu desde criar um serviço interessante, uma forma de entregar a vistoria para o cliente, uma forma de fazer essa vistoria com qualidade. Então, a gente se aprofundou nessa forma de fazer uma vistoria com qualidade para entregar essa vistoria para os nossos clientes. E, inicialmente, a gente vai dar aqui para vocês algumas dicas, e essas dicas vai servir tanto para você que vai pegar essas dicas para vender o seu serviço de vistoria para outras imobiliárias e corretores, e também vai servir para você aplicar nas suas vistorias que você faz para a locação, para melhorar as suas vistorias para a locação. Então, serve para as duas coisas, tanto para você vender o seu serviço de vistoria, se você vai começar,
quanto você também aplicar nas vistorias para alocação que você faz atualmente. Até porque todo mundo sabe que, por lei, né, a vistoria é um valor que quem paga é o locador. Mas agora pensa comigo, você tá aí e faz as suas vistorias, ou algum funcionário seu, e a sua vistoria não tem qualidade nenhuma. Não porque você é um corretor mau, uma pessoa má e faz de qualquer jeito, mas porque às vezes você não tem o conhecimento necessário. Você sabe que é obrigatório, né? A gente aqui é obrigatório, nós que somos prestadores da locação ali, nós temos que fazer a vistoria para não dar nenhum problema. Só que não adianta só isso, você tem que saber fazer. Porque imagina, você vai lá e fala para o locador, isso aqui quem paga é o senhor, ou eu vou assumir esse custo. Mas aí a vistoria é ruim. Então, você entende que você às vezes cobrou do locador uma coisa que né, ele que tem que pagar, ou você assumiu esse custo, você está gerenciando essa locação, e aí você oferta para ele ali uma vistoria, você mostra para ele uma vistoria ruim. Então, como que vai ficar a sua imagem perante esse locador ou locatário? Porque hoje, né, não é só o locador, a gente tem o locatário também. Às vezes você trabalha com um tipo de imóvel que é mais segmentado, então é mais difícil você conseguir alugar ele, você precisa de um bom locatário. Aí você consegue um bom locatário que paga em dia, que paga o preço, mas a vistoria é ruim, acaba prejudicando ele na saída ou até durante a locação. A gente fala muito sobre vistoria de imóvel residencial, mas os imóveis que são fábricas, barracões ou imóveis comerciais, que às vezes é feita uma vistoria ruim na entrada, que não mostra ali os danos, e aí durante a locação estoura um problema que poderia ter sido visto lá na entrada. Aí esse locatário ele perde dias de trabalho, porque vai ter que arrumar aquele ponto ali, um exemplo, né? Um maquinário que deu problema, que não foi feito corretamente, ou uma infiltração que molha a loja inteira lá de roupa. Olha o prejuízo que poderia ter sido evitado lá na vistoria. Então, aqui quando a gente fala, vender os serviços, pode ser sim para outras imobiliárias, é ótimo, né? Se você tem essa disposição, mas você está sempre vendendo o seu serviço para o locador e para o locatário. E se o seu serviço não é bom, você está vendendo ali um gato por lebre, como dizem, né? E aí fica ruim para a imagem da sua empresa, que você fica tantos anos ali investindo em marketing, em propaganda, e ela cai por água abaixo. Uma avaliaçãozinha ruim, vocês sabem como que é. Como que derruba todos os anos ali que você está investindo para ter uma boa imagem, uma boa reputação, né? Então, você que faz a gestão das locações, das suas locações, o seu serviço, ele é um serviço de gestão de uma locação, que envolve várias coisas. Vai ser divulgação, fechar, fazer o contrato, analisar o inquilino e tudo mais. Dentro de todo esse serviço está também a parte da vistoria. Ela faz parte do serviço que você entrega. Então, você melhorar a qualidade das suas vistorias de imóveis para locação, que nem esse slide que a gente vai colocar aqui, é sobre esse primeiro ponto. Primeira dica para vocês, melhore a qualidade das suas vistorias. Porque você melhorando a qualidade das suas vistorias, você vai estar melhorando ali tanto a vistoria que você faz para si, melhorando o seu serviço, como a gente vai colocar nesse slide aqui para vocês, Deixa eu pedir para eles. como também você está fazendo, você também está prestando esse serviço para outras imobiliárias. Você precisa entregar uma vistoria para as outras imobiliárias e para você também uma vistoria de qualidade, porque essa vistoria impacta diretamente na qualidade do serviço que você presta para os seus clientes, para os proprietários e para os inquilinos. Então, uma vistoria de qualidade, ela vai fazer você ganhar pontos. Uhum. Você vai ganhar pontos com o proprietário, você vai ganhar pontos com os inquilinos, porque o proprietário e o inquilino eles estão analisando o serviço como um todo que uma imobiliária entrega. Dentro desse serviço, a vistoria de imóveis pode ser o seu diferencial. Então, por isso que você, melhorando as suas qualidades, você se diferencia da concorrência. Você vai entregando um serviço cada vez melhor do que os seus concorrentes. Isso ajuda você a estar fidelizando proprietários, você está melhorando a reputação do seu serviço de corretor de imóveis, de imobiliária que gere uma locação. E se você presta esse serviço para outras empresas, você vai ajudar essas empresas, esses corretores, essas imobiliárias a estarem entregando esse serviço cada vez melhor para os seus clientes. Por isso que a primeira dica é: melhorem a qualidade das suas vistorias. Uhum. E a segunda dica para você é: melhore a velocidade e a entrega da vistoria. A gente tem que, para você conseguir melhorar, né, essa entrega de vistoria e fazer no menor tempo possível, mas com qualidade,
tem que buscar formas, metodologias que você consiga entregar dessa forma. Então, é claro, vai ter que ter ali uma prática. Então, ó, por exemplo, você faz as suas vistorias hoje, mas assim, você reconhece que elas não são tão boas assim. Então, você vai ter que começar a melhorar a qualidade dela. Uma das coisas que ajuda a melhorar é você analisar as contestações que os clientes fazem, é você procurar se informar mais sobre materiais de construção, porque conforme você for melhorando a qualidade, você vai melhorando a velocidade. Você vai chegar no imóvel ali, por exemplo, vai fazer um armário, a vistoria de um armário. Você já vai saber o que você tem que olhar. Porque eu vejo muitas vezes das pessoas que a gente ajuda ali, né, que a gente ensina sobre vistoria, que elas chegam ali no imóvel e elas não sabem o que olhar. Então, elas ficam paradas ali no meio da sala, por exemplo, e ficam assim, meu Deus, por onde que eu começo? Aí, descobriu, achou um jeito, vou começar por essa porta aqui, por exemplo. Mas o que eu olho? A pessoa acha que é só olhar dano. Sim, a vistoria você tem que colocar todos os danos, mas é muito além disso. O que essa porta é? Do que ela é feita? Qual que é o funcionamento dela? E aí você vai agregando qualidade para sua vistoria. Só que se você chega ali e você não sabe o que olhar, o que colocar, você vai ficar gastando muito tempo pensando no que colocar. E aí nisso já passou 20 minutos, 30 minutos, e a tua vistoria, que deveria levar 3, 4 horas, leva um dia inteiro. Eu já tive um caso de um corretor que a gente conversou no Instagram, que ele falou para mim que ele não conseguia, ele queria ter até uma empresa de vistorias, né? Ele era corretor, estava pensando em ter uma empresa de vistorias, só que ele não conseguia, porque ele levava um dia inteiro para fazer uma vistoria. E eu não estou falando uma vistoria de uma casa toda mobiliada de 500 metros, um apartamento de 50 metros quadrados semi-mobiliado. Não tem como, porque ninguém vai ficar esperando um dia para receber uma vistoria. Aí você junta um dia de uma imobiliária que precisa de uma vistoria, daí a outra imobiliária também precisa, aí a outra precisa, ou até suas próprias locações. Você tem aí 5 locações por semana. Se você pegar um imóvel dessas 5 locações muito grande, você vai levar 3 dias, e aí os outros, como é que você vai fazer? Então, tem que ter uma metodologia, tem que investir em conhecimento, em como que você vai melhorando. Cada vistoria que você faz, você vai vendo os seus erros, você vai vendo como que eu poderia ter feito isso aqui mais rápido e de melhor forma, de uma forma com mais qualidade, colocando mais detalhes nesse item, nessa vistoria. E aí você vai melhorando. Claro que é um processo, né? Ninguém nasce pronto. Você, quando começou como corretor há 10 anos atrás, era um corretor de imóveis. Como que você é hoje? Todo dia você está melhorando, é o que a gente espera, né? A gente não pode ficar parado no tempo, a gente tem que melhorar. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor. Você vai entregar as vistorias para a empresa se você prestar serviço mais rápido, ou se você fizer suas próprias vistorias, imagine que legal você poder falar assim, igual tem muitas imobiliárias que falam, eu entrego a chave em 24 horas. E aí você consegue cumprir o que você prometeu para o seu cliente, porque você tem todo um processo padronizado, todo um processo organizado, você consegue fazer a vistoria de uma forma padrão. Abre seu documento de vistoria, tá tudo muito organizado, muito detalhado, muito bonito e tudo rápido. Isso é ótimo, e não é sonho, gente. Tem como você fazer isso desde que você procure estudar, procure desenvolver essa habilidade em você. O que vocês precisam entender, e que nós entendemos também, que nós aprendemos, estamos compartilhando aqui com vocês, é que existem várias formas de você fazer uma mesma coisa. Existem várias formas de você fazer uma vistoria de imóveis para locação. Nós, como experiência própria, nas nossas primeiras vistorias, eu fazia de uma forma que um imóvel sem mobília, eu levava manhã, tarde e noite. Um imóvel pequeno, sem mobília, eu levava manhã, tarde e noite para fazer uma vistoria. Por quê? A metodologia que eu fazia aquela vistoria era a metodologia que fazia eu levar manhã, tarde e noite para fazer uma vistoria sem mobília de um imóvel pequeno. Era o meu início, era uma forma que eu achei de fazer a vistoria. Conforme o tempo foi passando, a gente foi melhorando, a gente descobriu outras formas de você fazer uma vistoria de imóveis para locação de forma bem mais rápida. Então, uma vistoria que lá no início eu levava manhã, tarde e noite, hoje, essa mesma vistoria eu faria em 2 horas, 3 horas. Então, uma vistoria que eu levei ali 16 horas para fazer, numa metodologia lá no início, hoje, com a metodologia atual que nós temos, que nós ensinamos também para os nossos alunos, eu faço a mesma vistoria em 2 horas, 3 horas, de um imóvel pequeno ali, sem mobília. Então, temos alunos nossos que também levavam, do jeito que eles faziam, eles levavam 5 dias para fazer uma vistoria. E eles aprenderam isso do jeito, de uma forma, de uma metodologia deles.
Eles aplicando a nossa metodologia, o mesmo imóvel que ele levava 5 dias, ele passou a fazer em 2 horas, em 4 horas, do mesmo padrão, do mesmo tamanho. Então, existe uma forma que você pode fazer uma vistoria que vai levar mais tempo, e existe uma forma que você vai levar menos tempo. E é importante já, né, até para vocês entenderem, você sempre ter a tecnologia a seu favor, né? A gente não vai fazer propaganda, né, de aplicativo nem nada, mas é importante você ter uma ferramenta que te ajude a fazer essa vistoria de forma mais padronizada, mais rápido. Hoje em dia não dá mais para você usar o papel e a caneta. Eu sei que às vezes existem cidades no interior que é diferente, né? A vistoria, às vezes, numa cidade do interior é diferente de uma capital, que a maioria dos imóveis locados são mobiliados, então não dá mesmo para fazer no papel e caneta. E às vezes ali no interior é só um móvel vazio, né? Um imóvel vazio. Então vai ser teto, parede, piso e porta, não tem mais nada. Talvez ainda você consiga fazer ali no papelzinho, mas e as fotos, né? Então a gente sempre recomenda usar a tecnologia. Você pode usar aplicativo, pode usar o Word, né? Para colocar ali a vistoria por texto e as fotos, mas tem que ser algo mais padronizado, que você consiga salvar, não só ficar preso ali na impressão, que impressão você pode perder, e também que seja mais rápido. É muito mais fácil você fazer já direto ali, com a tecnologia, no celular, no tablet, no computador, do que você fazer lá num papel, ter que passar limpo, ter que redimensionar a foto. Eu fazia assim, era muito demorado, sem contar que às vezes você pode, sem querer, esquecer de fazer o upload de uma foto e aí pronto, se perdeu. Não tem data e hora na foto ali, como é que você vai comprovar que você tirou a foto naquele dia, naquela hora, que é daquela vistoria, que é daquele imóvel, né? Então, a tecnologia ajuda também a você diminuir esse prazo, sem contar que fica muito mais profissional, né? Uma vistoria ali bonitinha, um padrãozinho, o texto, aí a foto embaixo, o item, a foto, o endereço do imóvel, tá certo? E quando a gente fala metodologia, a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente ensina muito para você estar se aprofundando nessas metodologias. O nosso canal no YouTube, que a gente está aparecendo aqui na tela, Wagner e Jéssica, vistoriadores de imóveis. Ali você vai ter uma série ali de conteúdos que vai te ajudar nisso. Próxima dica, tenha prazos bem definidos. A gente vai colocar aqui, tenha prazos bem definidos. O que a gente quer dizer com isso? Nós estamos dizendo que você tem que saber quanto tempo você demora para fazer uma vistoria presencial para locação e quanto tempo demora para você entregar essa vistoria pronta para o inquilino ou para a imobiliária que você está prestando serviço terceirizado. Se você está fazendo serviço terceirizado, você tem que saber quanto tempo demora para fazer essa vistoria num imóvel sem mobília, num imóvel mobiliado. Você tem que ter esse prazo para você informar o seu cliente. Se você está fazendo a sua própria vistoria de imóveis para locação, você também precisa saber esse prazo para você poder informar o inquilino. Olha, só a vistoria eu vou levar X tempo para ser feita a vistoria e eu vou conseguir, você já se organiza quanto tempo demora para você entregar as chaves. Então, você precisa ter os prazos bem definidos para que você consiga informar o seu cliente, seja inquilino proprietário ou seja uma empresa, um corretor, uma imobiliária que você está prestando serviço de forma terceirizada. Então, isso é importante. Depois que você tem esse prazo bem definido, e esse prazo bem definido é um prazo real, um prazo realista. Não precisa você prometer que vai entregar antes se você não consegue entregar antes. Não, fale qual que é o prazo real. Ah, Wagner, nesse daqui eu demoro aí 8 horas para fazer essa vistoria. Então você vai informar o cliente, ó, demora 8 horas para eu fazer a vistoria. Ah, não, nesse daqui demora 2 dias para eu fazer a vistoria e entregar a vistoria pronta. Terminar a vistoria presencial e entregar a vistoria pronta para o cliente poder assinar, ou para a imobiliária estar disponível para ela poder assinar. Então, você informa que vai levar 2 dias para você entregar. Aí, quando você tem o prazo, você não informa exatamente o prazo justo ali que você corra um risco de atrasar. Você coloca uma gordurinha, você coloca ali 2 horas a mais, 4 horas a mais, para que você sempre entregue antes do prazo que você combinou. Então, por isso que você tem que saber quais são os seus prazos para você informar o cliente e sempre entregar antes desse prazo que você combinou. Então, uma dica que a gente dá é isso. Você primeiro saber o seu prazo, ter prazos bem definidos e depois jogar uma gordura a mais para você sempre conseguir entregar antes do prazo que você combinou. Porque o prazo está na sua mão. Você prometer para o cliente o prazo que você vai entregar a vistoria está na sua mão. A partir do momento que você prometeu,
você entrega antes do prazo que você prometeu. Por isso que você joga uma gordurinha a mais. Isso é com o tempo, né, também. Às vezes você não vai saber, né, que nem a gente fala. Às vezes a gente está falando com um corretor, uma imobiliária ou um historiador, né, que hoje não faz tantas vistorias assim. Então, talvez hoje você nem saberia quanto tempo você vai levar. Então, por isso que você tem que começar a fazer as vistorias e cronometrar. E aí, conforme você for alinhando todas essas dicas, você também vai diminuindo o seu prazo, você vai se conhecendo, sabendo como que você consegue fazer de uma forma mais rápida, como que é a sua concentração, porque tem gente que tem dificuldade em manter o foco. Então, você mesmo vai ter que ver, dar dicas para você mesmo de como manter o foco para entregar mais rápido. E assim você vai descobrindo o tempo que você leva. Eu lembro que quando eu comecei, meu medo era esse, a pessoa perguntar para mim quanto tempo eu levava, porque eu não conseguia ainda saber 100%. Eu fazia vistoria só para mim, só para as locações do Wagner. Eu não sabia quanto tempo ainda que eu ia levar 100%. Mas conforme eu fui pegando ali, fazendo as vistorias, aí eu fui conseguindo definir meus prazos. Aí hoje eu já sei até quanto tempo eu levo por cômodo, mais ou menos, né? Eu vejo ali como que é o cômodo, eu já sei mais ou menos quanto tempo que eu vou levar. Mas até hoje, às vezes, eu me engano. Porque pode acontecer de você chegar num cômodo ali, já aconteceu várias vezes. Eu esqueci de quando eu entrei no móvel ver se tinha utensílios, por exemplo, copo, essas coisas assim. E aí eu esqueci de olhar. Aí quando eu cheguei na cozinha, fui fazer os armários, comecei a abrir, tinha um monte de louça. Então eu achava que eu ia levar lá meia hora para fazer aquele cômodo, eu levei quase 1h30, porque o utensílio dá muito trabalho, né? Você tem que tirar tudo do lugar, colocar ali enfileiradinho, tirar foto, né? E era muita coisa, muita. Parecia que a pessoa tinha saído só com a roupa do corpo e deixado as coisas ali no imóvel. Então, essa questão do prazo você vai pegando com o tempo também. Mas por isso que a gente fala, a vistoria você tem que levar a sério, seja para você ofertar esse serviço para outras empresas, seja para você fazer suas próprias vistorias. Não é, eu vejo que as pessoas elas levam muito assim, como se fosse, vistoria é só um PDF, é só um documento ali que você tira foto. Não, é um processo durante a locação, que tem que ser tão levado a sério quanto o contrato que você faz. A vistoria é tão importante quanto o contrato, porque no contrato você vai estipular ali os deveres e direitos do locador e do locatário. A vistoria, você está estipulando como se fosse os deveres e direitos do imóvel, vamos dizer assim. Como que você tem ali a posse do imóvel de pagar o valor da locação e você tem ali como que aquele imóvel está sendo entregue e como que ele vai ser cuidado, como que ele tem que ser devolvido, que é um documento à parte. É tão importante a vistoria que é um documento à parte, que integra o contrato. Então, tem que ser levado a sério. Você pode ter um cliente ali que paga em dia, mas esse cliente pode entregar o imóvel todo detonado. Então, ele cumpriu uma parte, mas não cumpriu a outra. Então, não pode ser negligenciado, tem que levar a sério. E outra dica que nós vamos dar aqui para vocês é oferte o serviço de vistoria. Então, essa dica aqui para você que fala assim, bacana, eu vou começar a prestar esse serviço de vistoria para corretores imobiliários. Então, uma dica que a gente dá é oferte o serviço de vistoria. Então, você precisa ofertar, você precisa falar. Você pode começar com corretores de imóveis que você conhece. Você conhece o corretor que trabalha ali com locação de imóveis. Você conhece um gerente de uma imobiliária de locação ou o dono de uma imobiliária que trabalha com locação. Começa com as pessoas que você conhece e depois você vai para outros corretores, outras imobiliárias que você não conhece. Você já formatou o seu serviço, você já criou ali a sua tabela de preço, né? Quando você vai cobrar pelo serviço, já deixou organizado para você começar. Então, você tem que agora começar a ofertar o seu serviço todos os dias para novas imobiliárias, novos corretores de imóveis, e você vai ofertando. Onde que eu vou achar imobiliário, corretor de imóveis que trabalha com locação? Nós sabemos que as imobiliárias divulgam esses imóveis para locação em vários portais imobiliários. Você pode ir lá nos portais imobiliários, você pode procurar as imobiliárias da sua cidade que estão divulgando imóveis para locação e você pode ir abordando todas elas. Você vai abordando todo dia, aborda algumas imobiliárias, alguns corretores de imóveis, mas esteja ofertando constantemente o seu serviço de vistoria de imóveis para locação. Isso vai te ajudar a você estar conseguindo clientes para você prestar o seu serviço. E o corretor, a imobiliária, né, que quer terceirizar, né, não quer ter esse papel ali de eu não quero ofertar meu serviço de vistoria, eu quero que outras pessoas façam para minha vistoria ou eu mesmo quero fazer. Mais uma vez a gente reforça, essa é a oportunidade de você ter conhecimento para agregar isso ao currículo da sua imobiliária, ao seu currículo como corretor de imóveis. Então, pode ver, quando você vai ali angariar um imóvel,
uma das preocupações do locador é receber o aluguel em dia e receber o imóvel dele da mesma forma que ele está entregando, ou melhor, né? Porque conforme vai fazendo a manutenção, o imóvel vai melhorando. Então, são as preocupações cruciais do locador. Então, quando você passa para ele essa segurança, que vai muito além do tipo, não, a gente faz a locação aqui com seguro fiança. Não, só isso não basta. Porque se você não fizer uma vistoria correta, o seguro nem vai cobrir. Então, assim, você tem que passar essa autoridade para o locador de que você sabe o que você está falando. Você é um corretor inteligente, você é um corretor estudado, um corretor que sabe todos os processos, não só as leis da locação, mas você sabe também os processos manuais, ele que tem que colocar a mão na massa. Você sabe o que é uma boa vistoria. E aí, quando você sabe fazer uma boa vistoria, ainda que você não queira fazer, você vai terceirizar para alguém fazer. Mas você sabe o que é uma boa vistoria, você passa a autoridade para o locador. A gente fala pela gente. Quando a gente chega ali para conversar com o proprietário, a gente mostra a nossa vistoria, eles se sentem mais seguros. Tem imobiliária que eu presto o serviço de vistoria, que eles fazem assim. Eles mostram a vistoria que a gente faz e falam, o nosso padrão de vistoria é esse aqui. Então, olha como tem uma riqueza de detalhes do seu imóvel, tanto dos efeitos, né, para ser de forma justa também, mas também do que está funcionando, qual que é o material, como que está o seu imóvel. E o locatário vai assinar essa vistoria. Então, eles mostram a vistoria e os locadores se sentem seguros em deixar o imóvel deles com essas imobiliárias que a gente presta serviço. Tem imobiliárias que tinham uma avaliação antes, no Google ali, né? Que o pessoal gosta de avaliar muito no Google. Tinham avaliações bem ruins em relação à vistoria, tanto por parte do locatário, que achava que as vistorias eram mais parciais para o lado do locador, quanto do locador na saída reclamando de coisas que o locatário quebrou e não foi arrumado. Quando a gente começou a prestar o serviço para eles, ensinar como que é uma boa vistoria, explicar para o locador o que é um desgaste natural, o que não é, os papéis de cada um, né? Aí a gente explicou para eles e mostrou como que era a nossa metodologia de vistoria. Aquela imobiliária começou a angariar mais imóveis, começou a ter uma avaliação melhor no Google, começou a ser mais bem avaliada, porque aí estava oferecendo um bom serviço. É o que a gente sempre fala. Você tem que saber sobre vistoria de imóveis, porque faz parte da sua função como corretor. Você é corretor de imóveis, você aluga imóveis, a vistoria está dentro desse processo. Se você não sabe o que é uma boa vistoria, vocês me perdoem, mas você não está sendo um bom corretor. Por quê? Porque você não está sabendo algo que é da sua responsabilidade, que está na sua mão. Então, você tem que saber para poder gerar autoridade, para evitar conflitos e para você sempre ter uma imagem melhor da sua imobiliária e de forma mais justa, né? A locação ser justa na sua imobiliária. Sim, a vistoria de imóveis de qualidade vai te ajudar tanto a você angariar mais imóveis, quanto você conseguir fidelizar mais os proprietários, para eles continuarem com vocês após concluir uma locação, ele manter o imóvel sendo alugado por você. Te ajuda também na parte de vendas, na hora que você vai vender, você vai ter um conhecimento mais apurado sobre os acabamentos, as mobílias, você sabe que tem acabamentos que são mais caros, acabamentos que são mais baratos, então tudo isso te ajuda a dar uma assessoria melhor para o cliente que está comprando, ou avaliar melhor o imóvel na hora de estar vendendo, e também te ajuda, então, de um lado ajuda a ter mais ganhos, do outro lado ajuda você também a evitar prejuízos, né? Que a vistoria com má qualidade gera um prejuízo lá para o proprietário e esse prejuízo você acaba tendo que arcar porque você fez uma vistoria de entrada ruim, você fez uma vistoria de saída ruim, isso deu prejuízo para o proprietário e o proprietário cobra de você esse prejuízo. Então, serve tanto para você ganhar quanto evitar também ter prejuízo por conta de fazer uma vistoria de imóveis para alocação com baixa qualidade. E a gente vai mostrar aqui para vocês, de forma... vamos dar um panorama geral, a respeito aqui de alguns dos itens de uma boa vistoria. Tem mais, mas a gente vai separar aqui alguns itens para que vocês consigam ter uma ideia bacana sobre isso. Então, o primeiro item ali é descrever o item de forma minuciosa. Então, o que seria isso, né? Você vai descrever uma porta, então você vai escrever sobre qual material é aquela porta, você vai escrever sobre a fechadura da porta, sobre as dobradiças, sobre o caixilho, sobre os danos que ele tem, você vai descrever de forma minuciosa, por escrito, e também com as fotos para assessorar como que está aquele item, a porta. Depois você vai fazer do piso, depois você vai fazer do sofá, tem um rasgo no sofá, você vai colocar, não tem
o sofá é novo. Então, todos os itens que você for citar na sua vistoria, você descreve ele de forma minuciosa. E no caso, assim, você vai apontar também os eventuais danos existentes. Isso não é só um requisito, isso é uma obrigação, segundo a lei ali. Se você for ler lá o artigo da lei do inquilinato que fala sobre a vistoria, fala justamente isso, que você tem que apontar os eventuais danos existentes. Por quê? Porque o locador responde pelos danos anteriores à locação. Então, é muito importante que isso esteja bem claro. Claro, como a gente sempre fala, a vistoria ela tem que ser de forma imparcial, não pode pender nem para o locador nem para o locatário. Se você está ali diante de um sofá e aquele sofá ele tem 2 rasgos, eu não recomendo você colocar ali sofá com rasgos, porque são 2. Se você coloca dessa forma, você tem que ser minucioso, você tem que citar o dano, mas você tem que saber como citar. Se você coloca ali o sofá com rasgos, e às vezes você tira uma foto que não fica um ângulo muito claro de onde estão esses rasgos, nem a dimensão do tamanho dele, pode acontecer do locatário entregar com 30 rasgos no final. E aí, como que você vai provar que era 2? Então, tem que ser... Aí você vê a importância de ser minucioso. Claro, se tiver 50 rasgos, aí não vale a pena ficar contando, né? Que vai dar muito trabalho. Aí sim, aí você tenta tirar fotos de bons ângulos ali, que já é o próximo item daqui a pouco também, né? Para poder provar aquilo ali. Mas tudo você tem que descrever. Quando você estiver fazendo a vistoria, você tem que pensar assim. Ó, eu tô aqui com esse sofá na minha frente. Estamos aqui em 2024. Como que eu descrevo ele de uma forma que em 2026 eu vou conseguir entender como que ele estava no tempo atual? Você não pode ficar com dúvida. Então, assim, ficou em dúvida? Será que eu coloco isso aqui? Pensa, isso aqui, será que vai fazer falta lá na saída? Será que eu vou ficar em dúvida? Eu acho que eu vou, então coloca. Então, coloca e tira o máximo de fotos que você conseguir tirar, que não pese tanto ali para você depois mandar para assinatura digital, né? Mas de forma inteligente. Eu já vou falar das fotos, aí você... Isso, já antecipa das fotos. Você tira de vários ângulos a foto, porque entra nisso também. Às vezes a pessoa vai lá e faz a vistoria do sofá. Vamos pegar exemplo de novo do sofá. Tem os 2 rasgos ali. Aí ela tira a foto bem assim do rasgo, um zoom do máximo. E o rasgo que é desse tamanho fica assim. Cadê minha mão? Vai pra cá, né? Desse tamanho. Então, você tem que saber tirar a foto de uma forma inteligente. Você tira a foto de longe do sofá, para poder ver o rasgo do tamanho, onde que ele tá, se é no encosto, é no assento, tira de pertinho, né, para poder ver ali se tá repuxando fio ou não, e aí vai tirando foto da lateral do sofá, atrás, na frente, onde você conseguir, né, que não danifique o piso se for arrastar, mas de forma inteligente, para comprovar não só o dano, mas também comprovar que não tem outro rasgo. Senão você coloca ali, aí tem 2 rasgos, aí o inquilino vai lá, ele, na hora da mudança, foi lá e passou com um guarda-roupa ali, e ele rasga toda a lateral do sofá. Aí ele fala, não tinha só 2 rasgos, tinha 3, ó a foto aqui. Mas você foi inteligente, você colocou ali que só tinha 2 rasgos e você tirou foto de todos os ângulos. Aí você tem uma foto da lateral comprovando que não tinha rasgo nenhum ali, que na verdade foi ele que fez. Então, mais uma vez, né, forma minuciosa. Você tem que ser aquela pessoa, sabe, desconfiada, assim, aquele seguro que o pessoal fala que morre de velho, fala, eu vou me precaver de todas as formas, porque se qualquer coisa der errado, essa vistoria não vai depor contra mim, ela vai depor a meu favor. Quem olhar vai falar, graças a Deus, que foi fulano que fez essa vistoria, porque ele, eu garanto, olha só a vistoria dele como é boa e me salvou aqui de um problema, né? Higienização. Higienização, você vai falar, por exemplo, o imóvel está sujo, o imóvel está limpo. E muitas das vezes tem um sofá ou um colchão que o cliente vai lá e paga uma empresa para fazer uma higienização. Foi feita a higienização, eles podem te apresentar, inclusive, uma notinha que foi feita a higienização, você pode anexar essa nota que foi higienizado o sofá, que foi higienizado por uma empresa, o colchão, você pode colocar na sua vistoria. Aquecedor de gás, ar-condicionado, itens que envolvem ali revisão de um técnico. Então, você informa ali a data da última revisão. A revisão aqui está vencida, foi revisada aqui faz 5 anos. Não tem problema, você, como vistoriador, você vai escrever. Qual que é a data da última revisão? 5 anos atrás. Você anota ali a data, o ano da última revisão. Não, está em dia, revisaram mês passado, semana passada, está dentro do... Então, você anota a data que está escrito ali da revisão no aquecedor a gás, no ar-condicionado. Não tem essa informação. Então, você não coloca ou pergunta para a imobiliária, para o proprietário, se ele tem essa informação. E também os testes, né? Testes
É muito importante. Você tem que fazer teste de tudo. Tudo que tem funcionamento, você tem que fazer o teste. Teste hidráulico, lá o vazamento do sifão, se a torneira não tá frouxa, que daí começa a vazar no flexível, lá embaixo pode estourar aquilo ali e alagar o apartamento. Teste de elétrica ali, tinha alguém perguntando da tomada, né? Então eu já vou responder essa dúvida. Então, tomada, você tem que avaliar se você vai testar ou não. Tem muitas imobiliárias que colocam no contrato, ó, a obrigação de testar as tomadas é do locatário. Eu acredito assim, eu acho bom testar. Só que eu vou ser sincera, às vezes não dá para testar todas as tomadas, porque às vezes tem tomada no teto. Imóvel comercial é muito comum, tem uma tomada no teto que você não alcança. Ou às vezes a tomada fica escondida atrás de um armário e você nem vê, porque às vezes está ali fazendo a vistoria, pode acontecer de você não ver. Então aí você não vai testar. Então o que eu recomendo? Faz o teste das tomadas, né, na vistoria, tira a fotinho ali que foi testada com a chavinha. Mas, mesmo assim, na própria vistoria e no contrato você coloca que o locatário tem que testar, e justamente por isso, porque pode acontecer do vistoriador não ter conseguido alcançar uma tomada, ou ele não viu ali que tinha uma tomada atrás de um móvel, então a responsabilidade continua sendo do locatário. Se você tiver recursos financeiros ali, uma chave teste, gente, às vezes é R$10, R$12, você pode dar de brinde para o locatário essa chavezinha teste, né? Aí você até agrega valor, fala, ó, tô te dando aqui a chavinha, até faz ele assinar ali, para você poder testar, aí você pode usar durante toda a locação. É uma dica, né, que é obrigatório, fica aí, você vê, né, o seu caixa, se vale a pena ou não, mas é um diferencial, mas é sempre importante deixar tudo muito alinhado. Vai ter teste? Vai ter teste, mas com essa ressalva aqui, não vai ter teste, eu não testo, você tem que testar. Então, deixa bem claro para o locatário, coloca até ali para ele assinar do ladinho ali, se for necessário, em negrito, para ele enxergar que é a obrigação dele, tá bom? Mas tem uma NBR, eu não lembro o número dela, que fala que as tomadas têm que ser identificadas. Então, aí, às vezes, você entra nisso, o locatário pode alegar. Quem tem que falar para mim como que é a tomada, a voltagem, é o locador. Então, eu acho que tem que ter essa questão da comunicação. Da chavinha teste, ou falar para ele, ó, você testa, eu testei algumas aqui, mas você testa as outras, sempre a questão da transparência, né? E também os testes de funcionamento. O que é o teste de funcionamento ou teste mecânico também? É ver se a porta tá abrindo e fechando direitinho, vai testar a porta, abre até o final e fecha, não é só a fechadura, porque às vezes a porta tá pegando no piso, tá pegando no batente, tá fazendo aquele barulho rangendo, porque a dobradiça já tá frouxa, e vai começar a pender essa porta para baixo. Testar eletrodoméstico também. Tem muita gente que fala, eu não testo. Eu recomendo que teste, desde que esteja identificado ali. Por exemplo, vai testar uma geladeira. Ela é 110? Certeza que é 110? Tem uma etiqueta ali dizendo que é 110? Ok. A tomada próxima é 110? Então tudo bem, aí você testa. Se não tiver nenhuma identificação, você não sabe se essa geladeira é 220 ou 110, não recomendo o teste, que vai que você testa uma voltagem errada e aí queima o aparelho, né? Mas se tiver tudo ok, teste, porque a vistoria é justamente para isso, para poder apontar os eventuais defeitos. Se você não testar, você vai ficar com uma brecha ali, né? Vai ficar com uma coisinha aberta na vistoria. Então, eu recomendo que seja feito os testes, coloca ali que está funcionando ou não está funcionando. Isso. E lembrando que você vai fazer teste elétrico, hidráulico, teste às vezes de aquecimento a gás. Isso se tiver ligado no momento que você está fazendo a vistoria. Se não tiver ligado, aí é importante que você informe na vistoria que não foi testado porque não tinha luz, porque não tinha água, porque não tinha gás. Então, você informa o porquê que você não fez esses testes para que daqui um mês ou depois forem verificar por que não foi testado, tal coisa, porque está aqui na vistoria que não tinha, não tinha luz no imóvel, não tinha água no imóvel, não tinha gás no imóvel. Essas são algumas dicas que a gente passa para vocês, e lembrando que vocês podem se aprofundar sobre esses temas. Tem esse tema, vamos dizer assim, é longo, né? São muitos itens, e vocês podem continuar se aprofundando sobre esse tema de vistoria de imóveis para locação no nosso site, wagnerbarroso.com. Lá temos muitos conteúdos sobre vistoria de imóveis para locação, e também no nosso canal no YouTube, Wagner e Jéssica, vistoriadores de imóveis. Você quer aprender mais sobre vistoria de imóveis para locação? Então você pode acompanhar, que nós temos lá uma série de conteúdos e sempre estamos postando conteúdo sobre esse tema para vocês. Então nós agradecemos e ficamos aqui à disposição da Patrícia e do Cresce São Paulo. Tá sem áudio, Patrícia. Opa, desculpa, foi tirado aqui o áudio, agora sim. Muito obrigado, parabéns,
vocês foram muito didáticos, assim, tenho certeza que ajudou muito o pessoal que acompanhou a gente até agora. E tem bastante gente aí que ficou do começo ao fim aí escutando as dicas de vocês. Muito obrigada mesmo. Em nome da diretoria do CRES, do presidente José Augusto Viana, a gente agradece a presença de vocês aqui mais uma vez, né? Eu vou dar, ainda tem uns 5 minutinhos aí, eu vou só dar um bom dia aqui para quem colocou comentário aqui no nosso chat. Bom dia, Cassiano de Capivari. Tem gente de bastante lugar aí do estado. Ismael de Rosana, bom dia. Rodrigues Corretor, lá do Paraná, Curitiba. Bom dia, obrigada por nos acompanhar. Fernanda Neves, aqui de Franca. Obrigada. Agostinho Plaça, sempre com a gente aí, ó, o delegado aqui. Excelente dia com harmonia. E sempre animado. Empreende Imóveis, tem uma dúvida, deixa eu ver aqui se eu consigo entender. Vistoria tanto serve para locações, aluguéis, quanto para avaliações e perícias de imóveis. O Clebson, ele é do Rio de Janeiro. E vamos lá. Comentário, né? Sim, vistoria tanto serve para alocação de aluguéis quanto para avaliações e perícias de imóveis. Sim, existem várias modalidades de vistoria de imóveis. Uma delas é a vistoria de imóveis para alocação de imóveis. Maravilha. Adolfo, bom dia a todos os clientes. Está de Praia Grande. Legal. Fernanda Neves, tem uma dúvida aqui. Quem paga o vistoriador? O proprietário ou os 10% de administração da imobiliária? O importante é você, como vistoriador, você combinar com quem está te contratando. Então, se você está fazendo uma vistoria direto com o proprietário, então ele que vai te pagar. Quem está te contratando, você vai conversar, é você que vai efetuar o pagamento? É assim, então beleza. Então, você alinha com o proprietário. Se você está trabalhando para a imobiliária, você vai alinhar com a imobiliária. Olha, imobiliária, você vai me pagar esse valor? Como que a imobiliária vai fazer depois internamente? É com ela. Mas aí você combina com ela. Da imobiliária vai te informar. Normalmente, as imobiliárias que nós trabalhamos, quando a gente trabalha para uma imobiliária e para um corretor de imóveis, é eles que nos pagam. E depois eles resolvem ali com as partes. Agora, se já aconteceu com uma imobiliária ou outra, que ela fala assim, Wagner, quem vai te pagar é tal pessoa, é tal parte aqui desse processo de locação. Então, a imobiliária me informa antes, que aí ela passa essa forma de pagamento para o cliente dela, e o cliente dela vai se acertar comigo, mas eu já sei de antecedência quem que vai efetuar o pagamento. Geralmente, imobiliários e corretores, eles pagam e eles se acertam com as partes. Perfeito. O Cláudio Eusébio aqui também faz um comentário. Vistoria tem que ser vista como se fosse para nós mesmos residirmos no local, completa e detalhada. Boa dica, bom comentário. Perfeito, é isso mesmo. Tem que fazer a vistoria como se fosse você morar ali no imóvel, como se você fosse o inquilino e como se você fosse o proprietário. Maravilha. A Isabela tem uma dúvida aqui, eu não sei se tem a ver com a live, mas vamos lá. Como é feita a perícia para descobrir uma divisa de uma área rural? Acho que já fugiu um pouquinho do tema, né? Deve ser uma opção só. Isso, já foge porque, assim, existe a vistoria de imóveis para locação, que é essa vistoria estética da forma do imóvel, e existe outras vistorias, mas aí muitas das vezes quem vai fazer é um engenheiro civil, ou nesse caso rural, talvez um engenheiro agrônomo, enfim, daí são outros tipos de vistorias, mas não entra nas locações. É outra história. Rafael Zuconelli, nosso subdelegado lá, seccional leste do CRES, está dando aqui um oi para a gente. Del Rey Imóveis, bom dia. O Rafael aqui, parabéns aos palestrantes pelas exposições. Del Rey Imóveis, bastante gente aqui acompanhando, viu? Como eu comentei no começo, é um assunto que gera bastante audiência. A Bianca Jacob, ela comenta aqui sobre a história das tomadas. É importante o teste de todas as tomadas? Acho que a Jéssica respondeu, né? Isso. É bom testar, mas assim, às vezes você não consegue acessar uma tomada no alto, né? É aí que pega. Tem muita tomada no teto em imóvel comercial, e não tem como você se pendurar lá, né? E se arriscar, né? Sim. O Pedro Luiz Lourenço tem uma dúvida aqui também.
Por favor, qual é a dica de como descrever ou detalhar os materiais de construção em uma vistoria de entrada? Eu não sei se eu entendi, acho que é quando está em obra? No caso, como detalhar os materiais de construção e tudo mais. Uma o das que é dicas... usado. O que é usado na... Isso. Uma das dicas que a gente dá é sempre estar indo em materiais de construção, vendo ali sobre os tipos de materiais e os tipos de acabamentos que tem. Isso vai ajudar bastante na hora de você ter que identificar um material para você colocar na sua vistoria de imóveis para locação. Por exemplo, esse daqui é um perfil de porcelanato e esse daqui é um perfil de cerâmica. Então, você está indo em materiais de construção, vai te ajudar a ter mais repertório na hora de detalhar um material na vistoria. Ótimo, ótimo, boa dica. Então, percorrer aí lojas de materiais de construção para aprender, né, e comparar. O Adolfo Vieira, ele comenta aqui, eu costumo tirar as fotos com datas e horários na vistoria, que eu acho que é para ficar bem ali detalhado quando que foi feito aquele material, né? É o ideal, porque aí você consegue comprovar, né? E aí é sempre bom, né, quando eu conseguir fazer o PDF ali com as fotos, para o locatário assinar com as fotos, né? Ou enviar. Não pode acontecer assim, faz a vistoria e as fotos ficam só com você. Não, o locatário tem que ter acesso, senão ele não teve acesso a prova nenhuma, né? Então, as fotos têm que ser enviadas para todas as partes envolvidas, até o locador, eu recomendo que tenha acesso também. Maravilha. Bom, a gente já está estourando aqui o tempo, eu vou colocar só mais uma perguntinha aqui da Daisy, porque o nosso programa hoje é Encontro com o Futuro Corretor, então tem bastante gente, assim, muito no começo da carreira e tal. Então, ela pergunta aqui, assim, por favor, só para adiantar, tem valor médio de uma vistoria? A gente sabe que depende muito aí do mercado, né, do tipo de imóvel, mas não sei se é possível a gente definir aí uma média. Então, o que a gente orienta sobre isso? Existe, o que a gente pode adiantar para vocês é que existe uma diferença de preço de vistoria em relação ao imóvel. Se é um imóvel com menos mobília, então você vai cobrar um valor menor de vistoria. Se é um imóvel com mais mobília, você vai cobrar um valor maior de vistoria. Agora, um valor médio não existe, porque você tem o seu mercado. Aqui em Curitiba, vai ser um preço cobrado aqui no mercado de vistorias. Numa cidade do interior, vai ser um outro preço. No Nordeste, um outro preço. E assim sucessivamente. Então, é preciso você verificar no seu mercado, na sua cidade, como que estão trabalhando a respeito desses valores para você compor a sua média. Claro que a qualidade da vistoria que você entrega também, e a velocidade da vistoria que você entrega também serve como um ponto de partida para você definir o seu preço. Perfeito, Wagner. A história das tomadas está rendendo aqui. Tem mais uma pergunta sobre tomada. Bom dia. Quando faço as tomadas, eu coloco etiqueta da voltagem. Já tive problemas com queima de aparelhos. Acho que é a etiqueta do eletrodoméstico. 610, 220 Eu tiro foto também, eu gosto de tirar foto para comprovar ali, ó, eu testei, a tomada ali era 110, às vezes eu até tiro foto da tomada que eu fiz o teste, mais da etiqueta do eletrodoméstico para comprovar. Qualquer problema a gente está resguardado. É o correto. Quanto mais assim conseguir se precaver, melhor. Quanto mais cauteloso ali, minucioso, menos judicialização, menos problemas depois de conflitos com o inquilino, né? Tá, ótimo. Bom, a gente já tem que encerrar, infelizmente, esse assunto aí rende o dia todo, né? Se vocês quiserem dar uma última palavrinha aí para o pessoal, vamos colocar de novo aí as páginas do Wagner e da Jéssica, né? No Instagram, o e-mail, eles têm um canal no YouTube que eles dão dicas aí sobre esse assunto, são especialistas realmente em vistoria. Tá aí os canais dele, todo mundo que quiser pode seguir. Lembrando que a live ela fica gravada. Quem quiser revisar aí o assunto, porque tem bastante detalhe, né? Compartilhar aí com os colegas para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo maravilhoso. É isso. Querem dar uma última palavrinha para os nossos seguidores? Nossas últimas considerações para a audiência é o seguinte: você pode se aprofundar mais sobre esse assunto. Você tem aqui um norte. Então, você tem o nosso canal no YouTube, você tem o nosso site para você continuar estudando sobre esse assunto de vistoria de imóveis para alocação. Maravilha. Tá bom, gente. Muito obrigada novamente. Esperamos contar com vocês mais vezes aqui na live do Cresce São Paulo. Ótima semana para todo mundo.
Muito obrigada por nos acompanhar até agora e até a próxima live. Muito obrigado, agradecemos. Tchau, tchau. Tchau.